Sabe aqueles insights maravilhosos, aquelas ideias que você não imagina de onde surgiram e que está sempre ligado àquilo que você ama fazer, faz com prazer, satisfação, mesmo que seja de graça para as pessoas e que as pessoas te elogiam? Sabia que essas ideias maravilhosas é de uma outra dimensão, que é exatamente um compromisso que você assumiu para ajudar as pessoas aqui no planeta? Esses insights é justamente porque é uma ligação espiritual com o seu dom e vem de uma ordem, de uma dimensão que não é a dimensão física. É uma vibração diferente, é uma frequência diferente. E que você, devido ao seu compromisso com a humanidade, viver em paz de espírito aqui, o reino de Deus aqui, inclusive Cristo fala um pouco disso na parábola dos talentos. Nas entrelinhas, a parábola dos talentos é o talento que todo mundo tem. E as pessoas deixam seu talento, o seu dom de lado, acreditando que isso não possa ganhar dinheiro. E isso é errado. Houve uma interpretação totalmente equivocada em relação ao dinheiro. As pessoas, eu posso falar com segurança, não sabem o que é o dinheiro. Se existe a ganância, é porque não sabe o dinheiro. Se existe a pobreza, é porque não sabe o que é o dinheiro. E o pior, todos, sem exceção, vai ter que prestar contas do que fez com o seu talento, com o seu dom. Porque Deus depositou isso em você, em mim. Que, inclusive, o meu dom é esse. Eu lembro que, ao escrever esse livro, eu não tinha a verdadeira dimensão. Eu tinha insights maravilhosos e fui escrevendo. Um deles é um poema maravilhoso de Paulo de Tarso, que conta a história de Paulo de Tarso em 2 páginas e meia. E é maravilhoso. Depois que eu publiquei esse livro, eu li e eu pensei, puxa vida, isso não é de mim, não é meu mesmo. Embora eu tenha o dom, o talento, mas eu lembro que eu tinha insights maravilhosos, ideias maravilhosas. E eu só fui perceber isso que foi uma, vamos dizer, até uma psicografia por inspiração, que é o meu compromisso. Eu até me senti, quando eu falei em psicografia agora, até me senti Chico Xavier, uma figura extraordinária que trouxe mensagens maravilhosas para a gente. Inclusive eu vou ler aqui, embora todo livro, para mim, é maravilhoso, sempre que eu leio esse poema de Paulo de Tarso, ele traz um sentimento muito bom, mexe emocionalmente comigo. Eu posso ler quantas vezes forem, mas toda vez que eu leio traz algo especial para mim. E eu vou ler para você ver a história de Paulo de Tarso em 2 páginas e meia. Deixa eu pegar aqui o óculos para mim não esquecer, para mim não ler errado. Então vamos ao poema de Paulo de Tarso. O tema é De Saulo para Paulo, um poema. Ontem, na preliminar da noite, já no declinar do dia, me veio na mente uma lembrança de uma passagem muito linda. Recordo-me como hoje, a comovente história. Muito, muito antiga, há séculos de outrora. Saulo, um jovem judeu, dedicava-se aos estudos. Já em seu apogeu, candidato a doutor da lei, orgulho seu. Ouvira falar de Jesus, que anunciara a boa nova. Crucificado na cruz, em suas palavras, multidões se renovam. Não aceitou a doutrina do filho do carpinteiro. Mandou prender seus discípulos, queimar todos os pergaminhos. Não imaginava o Cristo comover o mundo inteiro.
se torna algoz do cristianismo. Prendera a quem o evangelho estivesse seguindo. Mas foi na estrada a Damasco que Saulo conhecera o Cristo vivo. O Nazareno, trajando luz resplandecente, ofuscando sua visão assim, de repente, Saulo se prostra de joelho no chão, comovente, de fronte baixa, relutante. Então lágrimas rolou de seu semblante. Com voz suave e doce diz o Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Diz Saulo prostrado. Eu sou o Cristo, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O Saulo por dias ficou sem visão. Ananias foi enviado, curando-o em nome de Jesus Cristo. O Messias de Saulo teve compaixão. Saulo se torna Paulo, o convertido. O agora Paulo de Tarso pregou o maior apostolado, ensinando a boa nova nas comunidades, aos povos desconsolados, desviados, desafortunados. Foi preso e maltratado. Enviou cartas a todas as igrejas por ele implantado, para que mantivéssemos a fé no Messias, o enviado. A todos, pois, o Mestre tem amado. Diz Paulo de Tarso: Jesus é a salvação do mundo, disso não tenho duvidado. Depois que eu recebia esses insights, essas ideias maravilhosas, eu só ia escrevendo. Como eu disse, eu me sentia até Chico Xavier, psicografando de uma outra dimensão uma mensagem, da espiritualidade uma mensagem. E isso eu tenho dentro de mim, que é algo que eu tenho para trazer para o mundo. Algo de melhor. Algo que as pessoas sejam melhores. E isso é um dom que eu tenho dentro de mim. E eu achava também que eu não poderia viver disso. Mas quando eu conheci a psicanálise, como formamos a nossa personalidade, nossas crenças, traumas, neuroses, eu fui em busca de uma verdade, porque na psicanálise é a verdade que cura os traumas recalcados. Então eu fui em busca da verdade sobre o dinheiro. E o dinheiro é única e exclusivamente um meio de troca de valores. E você entende isso ao conhecer toda a história, desde a origem que eu busquei. E não é criação humana o dinheiro, é criação divina. É uma bênção o dinheiro. E você entende isso na minha mentoria gravada, que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer a história do dinheiro e desconstruir crenças limitantes em relação ao dinheiro, bloqueios que te impedem de viver do seu dom, viver do seu talento. Porque isso é um compromisso que você tem para ajudar as pessoas. A própria parábola dos talentos, ensinada por Jesus, mostra nas entrelinhas que nós temos um compromisso com esse dom que está dentro de nós. E que o dinheiro é somente um meio para trocar esses valores. Você entende isso de forma totalmente lógica, cientificamente comprovada. Porque eu fui na origem e eu entendi a verdade. E eu desconstruí todas as crenças limitantes que estavam no meu inconsciente. O que eu aprendi lá no meu primeiro setênio de vida, nos primeiros 7 anos, que me impedia de buscar o dinheiro. Eu ainda te falo algo a mais ainda. Você pode ter o dinheiro que quiser, a quantia que quiser. Porque desde que você leve valor para as pessoas simplesmente vão trazer valor de volta. Porque Deus não permite desequilíbrio. E para quanto mais pessoas você levar o seu talento, o seu dom, mais pessoas vão te recompensar por isso, trazer de volta.
É simplesmente um equilíbrio. Se você leva muito valor, você vai receber muito valor. Você entende isso na minha mentoria gravada. Dinheiro, bênção ou maldição? E é isso que você vai descobrir, o que verdadeiramente é o dinheiro. Vai descobrir ainda, se caso você não tenha descoberto, o seu talento, o seu dom, que é um bônus que eu trago no final, para todos aqueles que adquirirem a mentoria gravada, onde você vai poder viver do seu dom, do seu talento. E o melhor, com paz de espírito, ganhando dinheiro, entendendo por que o dinheiro está aqui presente em nós. E vai viver a promessa de Jesus. O reino de Deus aqui não é em um lugar, é aqui, através do seu talento, do seu dom, que você ama fazer. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.